Pessoal, nós vamos meditar agora em Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há e todas as coisas são sustentadas por ele. Queridos, nós sabemos que Cristo é o centro do propósito eterno de Deus. Nós sabemos que Yeshua é o amor ou é o amado do Pai, como nós vimos aqui. Ele, no versículo 13, capítulo 1, versículo 13 de Colossenses, o Pai nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Queridos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, é muito importante olhar para o princípio, porque a partir dali nós vamos entendendo as coisas. A maneira que o Espírito Santo cuidadosamente inspirou os homens de Deus para escrever a Santa Palavra, ela nos deixa pistas preciosas e nos leva ao pensamento e à ideia que Deus está transmitindo desde o começo sobre o seu propósito eterno, sobre o seu plano eterno. Queridos, nós sabemos que Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós sabemos que a palavra princípio ali, no hebraico é bereshit, que tem uma raiz na palavra rosh, que quer dizer cabeça. Ou seja, como nós acabamos de ler, Cristo é a cabeça, é o princípio. Nele foram criadas todas as coisas, nele e por ele. E através dele tudo é sustentado. Queridos, quando eu olho para Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu consigo imaginar uma conexão com João 17, onde nós vemos o Pai falando com o Filho da glória que ele tinha no princípio, no começo, e falando dessa unidade. Porque em João 17, Cristo fala da unidade entre ele e o Pai, que eles são um, e pede para que nós sejamos incluídos nessa unidade. Então me chama muito a atenção porque eu passo a entender algumas coisas muito importantes. Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então logo eu começo a olhar para Gênesis 1, que no princípio Deus, a palavra Deus ali é a palavra hebraica Elohim, que é governantes, que é juízes, que são aqueles que têm todo o poder, que é a família eterna de Deus. Elohim é uma palavra para Deus no plural, o Pai, o Filho, o Espírito, a comunidade eterna, a família eterna junto. Então o que eu gostaria que você pensasse comigo? Quando nós vemos então o Pai expressando o amor para o seu Filho, para Yeshua, ele dizendo eu te amo, automaticamente ele cria todas as coisas para o Filho. A partir disso ele cria todas as coisas para o Filho. O que eu quero dizer com isso? É isso mesmo que você está pensando. Os céus e a terra, todas as coisas foram criadas, inclusive nós, os seres humanos, é uma expressão do amor do Pai pelo seu Filho. Então nós podemos ver, como nós já ouvimos irmãos ensinando, eu achei isso muito precioso, eu vou pegar emprestado, o Pai é o amante, o Filho é o amado, e o amor é o Espírito. Quando nós vemos ali em Efésios capítulo 1, que fala que nós somos criados para a sua glória, a palavra no grego ali é pericorese, dança ao redor dele. É como se nós pensássemos no movimento do átomo, dentro do átomo. Os elétrons, prótons e nêutrons ao redor de um núcleo o tempo todo. Então, queridos, o que eu imagino? Imagino que quando o Pai quis expressar todo o seu amor, porque amor não é sentimento e amor não é pensamento. Amor é ação, é atitude, é obras. Por isso que fala que a fé sem obras é morta. Porque a fé opera pelo amor, atua pelo amor. A fé é a expressão do amor. Então o que nós podemos conectar? Então o Pai, quando ele disse eu te amo para o seu Filho lá na eternidade, no dia eterno, antes de tudo ser criado, ele então, ao falar eu te amo, ele cria todas as coisas, os céus e a terra. E nós vamos ver agora um desfecho lindo, inclusive
a palavra de Deus, as escrituras, esses 66 livros que nós temos nas nossas mãos, elas falam desse amor, o amor do Pai pelo Filho, e nós estamos nesse amor, e nada pode nos separar desse amor do Pai que está no Filho, pelo Filho. Então quer dizer que nós somos amados no Filho. Em Efésios, Paulo ele vai dizer, né, uma expressão muito linda, que em Cristo nós nos tornamos agradáveis, amados. Então o que eu quero que você imagine e pense comigo? Antes de tudo ser criado era a eternidade. Deus abre um parêntese no tempo, que nós vamos chamar dos 7 dias da criação, ou 7 milênios. E agora então Deus vai, através da criação, né, ele vai apresentar o seu Filho e o amor que ele tem para o Filho. Então isso quer dizer que a queda estava no plano? Sim, estava no plano, porque ele era cordeiro morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então a queda estava no plano, para revelar quem? O seu Filho. Né? A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Conforme nós já vimos, eu tenho outros vídeos aqui no canal, que fala exatamente sobre vendo Cristo em cada dia da criação. Então, ou seja, todas as escrituras, né, toda a criação, todos os patriarcas, a nação de Israel, todos os reis, toda a história, a igreja, todos nós, Cristo vindo como homem, Cristo se tornando, né, sacerdote, profeta e rei, tudo isso é o Pai revelando o Filho do seu amor e o amor que ele tem pelo Filho. Então, queridos, isso nos traz para o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é Yeshua, o Messias, é Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus é o seu Filho. Então, o que nós precisamos entender? Que o homem não é o centro do propósito de Deus, mas sim o seu Filho amado e o amor que ele tem pelo Filho. E também nós precisamos entender que a salvação do homem, ou a restauração da queda do homem, ou restaurar o homem por causa da queda, não é de forma alguma o centro do plano e do propósito de Deus. Quem é o centro? O propósito eterno de Deus é o Filho e o amor que ele tem pelo Filho. E ele estabeleceu 7 dias, porque conforme está lá em Isaías 46, versículo 10, desde o princípio ele anuncia o fim. Era uma semana de 7 dias, uma semana da criação, 7 milênios para criar todas as coisas no Filho, para apresentar o seu Filho amado e o amor que ele tem pelo Filho. Porque nós sabemos, conforme Hebreus capítulo 1, que Cristo é o herdeiro de tudo, o herdeiro do mundo, o herdeiro de tudo. E como também nós sabemos que a palavra nos mostra com clareza, em Romanos 8,17, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós vemos claramente no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14, que Cristo recebe o reino do Pai, recebe toda a glória e o reino, conforme nós vamos ver Paulo nos explicando e nos explanando em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 a 11, quando ele diz que Cristo foi exaltado e recebeu o nome que está acima de todo nome. Então, quando Cristo ele se ascende ao céu, ele é coroado, glorificado, é ungido como o sumo sacerdote, é derramado sobre ele o óleo, esse óleo toca até o seu corpo, que estava ali no cenáculo aguardando o derramar do Espírito. Nós sabemos que Cristo é coroado rei. Então nós vemos Cristo como sacerdote, profeta e rei. Nós vemos o Pai apresentando ele em todas as Escrituras, apresentando o seu Filho e apresentando o amor que ele tem pelo Filho. E automaticamente o reino que ele deu ao seu Filho. E que nós somos juntamente com ele herdeiros disso. Então eu gostaria que você, nesse vídeo, entendesse o seguinte: o propósito eterno de Deus é revelar o seu Filho e o amor que ele tem por esse Filho. Ok? Então o centro das atenções do propósito de Deus não é a salvação do homem, não é a criação do homem, mas sim apresentar o seu Filho amado e o amor que ele tem pelo Filho. Porque lá no princípio, quando ele disse, eu te amo para Yeshua, lá na eternidade, naquele dia eterno, o que nós vemos que acontece? Ele cria todas as coisas, céus e terra e tudo que nós sabemos e conhecemos.
Que o Senhor abençoe você e sua casa. Quero pedir que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar um like. Shalom seja sobre você e sua família.